Aeroporto de Guarulhos, eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder começar uma nova temporada do Descubra pelo Mundo. É tão bom viajar. Meu Deus, minha gente, o mais legal é poder dividir com vocês isso ainda. E olha, uma coisa que eu acho muito bacana falar é que essa viagem eu pensei há muito tempo. Antes de todas as outras viagens que eu fiz, que eu programei, que eu gravei, que eu mostrei para vocês, essa viagem eu estou programando há muito tempo, estou pensando nela há muito tempo. E aí eu fui mudando o roteiro, fui mudando maneiras de conhecer os lugares que eu vou, porque são lugares muito diferentes. E até nas últimas 2 semanas eu mudei o roteiro. Então eu estou muito curioso para ver o que é que vai acontecer nessa viagem, como ela vai ser, o que é que eu vou encontrar, porque eu nunca fui, não conheço nada, absolutamente nada. Então vai ser uma viagem com certeza incrível que eu vou poder dividir com vocês. Ai, menino, meu voo tá atrasado. Tenho que fazer conexão ainda no país que essa eu vou contar. Eu vou para Lisboa e aí em Lisboa eu faço conexão para o meu outro país. Gente, deu ruim. Deu ruim, entrou um passarinho na turbina do avião e cancelaram o meu voo. Aí me colocaram num hotel aqui em Guarulhos, então estou hospedado aqui em Guarulhos para amanhã de manhã pegar meu voo. Mudaram meu voo para amanhã cedo. Mas antes meu voo ia ser São Paulo, Lisboa, Lisboa, meu ponto final. E agora vai ser São Paulo, Rio de Janeiro, Lisboa, Lisboa, meu ponto final. Enfim, pelo menos está tudo certo. Pós-cancelamento. Estou bem hospedado, vou tomar um banho, descansar para amanhã cedinho voltar para o aeroporto lá de Guarulhos. Bom dia, perrengue chique. 6h25 da manhã, consegui dormir, isso é ótimo. Cheguei no aeroporto e vou lá no check-in agora pro Rio de Janeiro. Vamos ver como é que vai ser isso. Essa viagem está durando já uns 2 dias, não, mentira, nem 2 dias ainda. Tá tudo bem, tá tudo bem. Só pra deixar vocês a par do que tá acontecendo nesse começo de viagem, né? Tô embarcando, gente. Tô embarcando. E aí, minha gente, exausto, mas inteiro, pronto para pegar o próximo voo. Minha cara tá uma beleza. Dormi nada no voo. Já vou embarcar. Vou chegar no meu ponto final, graças a Deus. Agora sim, vamos começar essa temporada nova do Descubra pelo Mundo? Esse Descubra pelo Mundo vai ser assim, vão ser 6 países, 6 línguas diferentes, dinheiros diferentes, culturas muito diferentes. E a gente começa o nosso passeio na República Tcheca, em Praga. Passa pela Eslováquia. Segue para a Hungria. Continua a nossa viagem pela Sérvia. Conhece cidades da Bulgária e termina aqui, em Bucareste, na Romênia. Mas antes de começar a nossa caminhada por esses 6 países e por 12 cidades diferentes, a gente precisa entender um pouco o que é o leste europeu e quais são os países que fazem parte dos Balcãs.
Quando a gente ouve a expressão leste europeu, muita gente imagina apenas uma região localizada à direita do mapa da Europa. Mas a verdade é que esse nome carrega muito mais do que uma simples indicação geográfica. Por trás dele, existe uma história de impérios, guerras, migrações, culturas e disputas políticas que ajudaram a moldar não apenas a Europa, mas boa parte do mundo moderno. Mas afinal de contas, o que é o leste europeu? Diferentemente de outras regiões do mundo, não existe uma lista oficial e definitiva dos países que fazem parte do chamado leste europeu. Dependendo da classificação utilizada, podem ser incluídos países como Polônia, Ucrânia, Belarus, Moldávia, Romênia, Bulgária e a porção europeia da Rússia. Mas o mais interessante é que a expressão não ficou famosa apenas por causa da localização desses países. Durante muitos séculos, a Europa foi dividida entre grandes impérios que exerciam influências diferentes sobre seus povos. Enquanto o oeste do continente foi fortemente marcado por reinos e potências como França, Espanha e Inglaterra, grande parte do leste viveu sob a influência do Império Bizantino, do Império Russo e do Império Otomano. Essas diferenças históricas ajudaram a criar tradições, idiomas, costumes e até formas distintas de enxergar o mundo. Por isso, muito antes de existir a expressão leste europeu, já existiam diferenças culturais importantes entre as diversas regiões do continente. Mas foi no século XX que esse termo ganhou o significado pelo qual é conhecido hoje. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou em um período conhecido como Guerra Fria, que durou de 1947 até 1991. De um lado, estavam os Estados Unidos e seus aliados, e do outro, a União Soviética. A Europa acabou dividida em dois grandes blocos. No oeste, predominavam os países alinhados ao capitalismo e às democracias liberais, e no leste estavam os países que passaram a viver sob governos socialistas ou sob forte influência soviética. Foi nesse contexto que a expressão leste europeu se popularizou. Mais do que uma região geográfica, ela passou a representar um grupo de países que compartilhavam características políticas e econômicas semelhantes. Durante décadas, quando alguém falava em leste europeu, normalmente estava se referindo aos países que faziam parte da órbita soviética. Mas existe uma região que costuma gerar bastante confusão quando a gente fala desse assunto, que são os Balcãs. Muitas pessoas acreditam que os Balcãs e o leste europeu são exatamente a mesma coisa, mas a realidade é um pouco mais complexa. Os Balcãs formam uma região localizada no sudeste da Europa. Ali estão países como Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Albânia, Macedônia do Norte e parte de países como Bulgária, Romênia e Grécia. O nome vem da Cordilheira dos Balcãs, que é uma cadeia de montanhas localizada na atual Bulgária. Mas a importância da região vai muito além da geografia. Os Balcãs sempre foram uma espécie de ponte entre a Europa, a Ásia e o Oriente Médio. Ao longo dos séculos, romanos, bizantinos, eslavos, otomanos e diversos outros povos passaram por essas terras, deixando marcas profundas na sua cultura. O resultado foi uma das regiões mais diversas do continente europeu. Em uma área relativamente pequena, convivem diferentes línguas, religiões e identidades culturais. Por isso, muitos historiadores costumam definir os Balcãs como uma região própria, com características bastante particulares. Ainda assim, durante a Guerra Fria, vários países balcânicos possuíam governos socialistas, ou então estavam dentro da esfera da influência soviética. E isso fez com que, especialmente no Ocidente, eles fossem frequentemente agrupados junto ao chamado leste europeu. Mas para muitos habitantes da região, a identidade balcânica continua sendo tão importante quanto qualquer classificação geográfica. E é justamente aí que está uma das grandes curiosidades desta parte do mundo. O
O que a gente chama de leste europeu não é um bloco homogêneo. Na verdade, reúne povos que viveram experiências históricas muito diferentes. Hoje, depois do fim da União Soviética e das transformações ocorridas nas últimas décadas, muitos especialistas preferem falar em Europa Central, Europa Oriental ou Sudeste Europeu, dependendo do contexto. Mas a expressão leste europeu continua sendo amplamente utilizada porque ela faz parte da memória histórica do continente. E talvez essa seja a melhor definição para essa região, um lugar onde a história nunca foi simples, mas justamente por isso se tornou tão interessante. No próximo episódio, eu espero você para a gente começar essa jornada incrível por esses países cheios de história. Até lá!